Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? É importantíssimo a sua permanência nessa live, nesse vídeo até o final, para que você entenda cada ponto e sobreponto que eu vou expor aqui para vocês, alinhado com a sacrossanta palavra de Deus. A recomendação que eu faço e que eu peço gentilmente a todos vocês que apoiam e que gostam do nosso trabalho é que nos ajude a evangelizar. Pastor, como é que eu posso ajudar o senhor? Deixando o like, compartilhando, promovendo essa live para outras pessoas. Quando você deixa o like não é nenhuma vaidade de nós que temos canais aqui no YouTube, mas o like é uma ferramenta que a plataforma usa para saber se o conteúdo é bom. E o conteúdo tendo joinha, tendo like, ele vai ganhar uma maior notoriedade aqui nessa plataforma, tá bom? Deixa o teu joinha. Bom, queridos, como vocês viram aí no título da live, na capa, a respeito do engano que já está acontecendo, e é sobre isso que eu quero falar. Então aperta os cintos aí e nós vamos aqui pregar um pouco a escatologia bíblica alinhada com o que está acontecendo no mundo hoje, que são sinais fortíssimos da manifestação do anticristo, da volta, do nosso Senhor Jesus, tá? Pois bem, hoje eu estarei traçando aqui um paralelo entre o grande reset mundial, que possivelmente acontece agora no ano de 2022, tá? E o governo do anticristo. Anteriormente a gente ouvia falar muito da nova ordem mundial, E após a nova ordem mundial, a palavra de ordem agora é o grande reset mundial. E o grande reset mundial é uma ferramenta justamente com o propósito, com o intuito de materializar, de oficializar a implantação dessa nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, todos nós sabemos que é o que prepara o governo para o anticristo assumir essa terra. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Irmãos, estamos ouvindo de uma maneira muito clara, de uma maneira muito latente essa palavra, o grande reset mundial. E o grande reset mundial, como eu já tenho divulgado aqui nesse canal, ele tem 3 pilares. São 3 fundamentos de ações fortes, de ações objetivas que vai interferir na minha e na sua vida, principalmente agora, tá? Então esses 3 pilares é a economia, a política e a religião. A economia, porque o planeta inteiro está atolado em uma dívida impagável. As nações estão endividadas, os estados estão endividados, as corporações estão endividadas, as famílias estão endividadas, estão devendo para quem? Para os senhores do mundo, que são representantes de um Deus que a Bíblia aponta como Mamon, o Deus do dinheiro. Politicamente, por quê? Porque nós sabemos que esse grande reset tem como plano fundamental preparar o cenário para que venha assumir o governo mundial do anticristo. Nós sabemos que, como meta fundamental deste grande reset na área política, está o fato de quebrar esse negócio de fronteiras, acabar com essa questão de nacionalidade, de pátria, e transformar toda essa terra, todo esse planeta em uma grande pátria, tá? Porque tem que ser preparado o cenário para esse governo mundial. E no cenário religioso, porque o que mais vai estar como pedra de tropeço para esse governo do anticristo é simplesmente os cristãos, os que servem a Jesus, que não estarão dispostos a se curvar. Então o anticristo sabe que os cristãos, principalmente, é um entrave para o seu governo, é uma trave para o seu domínio, porque não aceitarão adorar outro senão a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então esses 3 tópicos estarão sendo trabalhados de uma maneira intensa, com esse grande reset mundial. E para dar base no que eu estou falando, eu gostaria de ler aqui uma passagem bíblica no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículos 1 e 2. Diz assim:
E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Todos nós sabemos que aqui, no ato dos 7 selos, começa a se desencadear todos os atos escatológicos e principalmente atos que envolvem acontecimentos que serão posterior ao arrebatamento da igreja, tá? Preste atenção. O que acontece aqui é que nesse primeiro selo, né, que o próprio Jesus desata desse livro, ele libera o próprio anticristo, que estará implantando seu governo sobre essa terra. Mas nós que servimos a Deus, não temos que nos preocupar. Por quê? Olha o que diz a palavra de Deus, lá na segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 6 e 7, a respeito desse momento, a respeito da manifestação do anticristo, em que ele se apresenta para o mundo como um governo mundial. Verso 6 diz assim, e agora, vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Em primeiro lugar, ele está deixando claro nesse texto que há algo que detém a manifestação, a oficialização do governo do anticristo. E ele diz que tem algo que o detém, e no verso 7, ele explica o que é esse algo que o detém. Ele diz assim no verso 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Olha que mistério. E esse alguém que o resiste é o Espírito Santo juntamente com a igreja. A igreja vive o ministério do Espírito Santo. E é ele, juntamente com a igreja, que está como obstáculo que resiste à implantação desse governo. Ele já pode estar até por aí dando entrevistas, aparecendo nas mídias, nas televisões, só não tem o poder de dizer, eu sou o anticristo. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui e ela atua de uma maneira intensa através do Espírito Santo, e Paulo diz aqui nesse texto que eu falei, que a igreja está como alguém que o detém, até que do meio seja tirado. Ele está falando ali do arrebatamento. Assim que acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai dizer, acabou a resistência, não tem mais nenhum obstáculo. Então aí, ele simplesmente se apresenta oficialmente para todo o planeta. Logo, nós podemos entender que se já estão preparando esse grande exército mundial, estão vindo aí com a nova ordem mundial, é porque eles têm também informações precisas que saem diretamente do inferno. Mesmo porque os governos da terra já estão envolvidos com os demônios até as vísceras. Eles têm uma relação com demônios de uma maneira muito mais profunda do que nós imaginamos. Vocês pensam que eles atuam com os demônios, com os espíritos malignos, através de sessões de espíritas, de mediúnicas? Não. É uma atuação dinâmica, onde eles são influenciados, direcionados, literalmente por esses demônios que estão trabalhando em favor do anticristo. Nós vamos entrar nesses detalhes aqui em uma outra live, em uma outra oportunidade, e eu vou falar para vocês, vou trazer um paralelo entre os aliens, os ETs, mostrando para vocês quem na verdade são esses ETs, esses aliens que a mídia está informando, né? Já há anos, as autoridades mundiais, né, homens respeitados como o ministro da Defesa do Canadá, ou ex-ministro da Defesa do Canadá, né, Paul Heller, ele disse abertamente que já há muitos anos governos das principais potências têm um intercâmbio com esses aliens, com esses ETs que nós sabemos quem são. São demônios. E recentemente um general de Israel, tá, que tem um cargo elevadíssimo, um cargo respeitado e conceituado mundialmente, tá? Ano passado, ele também veio a público e comunicou que, principalmente, os Estados Unidos
já há muito tempo se relaciona, sabe, em um intercâmbio com esses extraterrestres, com esses ETs, com esses aliens, já há muitos anos. E ele fala inclusive em entrevista, e ele fala que Donald Trump também até pensou em comunicar isso para o mundo. Ele falou isso em entrevista, né? Mas ele foi impedido, não foi autorizado. Ele disse que o mundo ainda não estava preparado para receber tal tipo de informação, né? Eu estou passando isso de uma maneira bem sintetizada para você saber como que está a influência dos demônios nos governos, e que tudo que nós estamos vendo acontecer diante dos nossos olhos são ordens que estão partindo do inferno através desses demônios que já atuam no intercâmbio com as principais potências mundiais. Vocês estão entendendo? Bom, tem um detalhe também que esse general lá de Israel disse, que estes aliens, eles estão fazendo um intercâmbio com os homens, com as pessoas, com os terráqueos, porque possivelmente acontecerá uma invasão aí de outros seres que virão do espaço, que virão dos céus, e eles querem então nos ajudar. Eles querem dividir conosco a sua autotecnologia, para que quando vier essa invasão dos céus, que a gente possa contra-atacar. Então a gente vai percebendo aí, né, que eles estão fazendo aí uma alusão justamente à segunda vinda de Jesus, quando acontecerá a grande batalha do Armagedon, aquela na qual Jesus pisará no Monte das Oliveiras, e então ali, com o sopro de sua boca, ele destruirá o anticristo, destruirá o falso profeta. Acontecerá uma mortandade sem precedentes ali na região do Oriente Médio. Então vejam bem em que nível está o envolvimento dos governos com demônios. Para vocês terem noção, como eu já falei aqui, que os 3 pilares do grande reset envolvem economia, política e religião. A economia por quê? Porque a Bíblia diz que por trás do dinheiro existe um Deus, e o nome desse Deus é Mamon, que seria na realidade um principado. E por que um dos pilares do grande reset é a economia? Porque esse próprio sistema já programou esse endividamento global de uma forma que ele se torne impagável, justamente para facilitar essa aplicação desse grande reset. Politicamente também, a meta desse grande reset é acabar com as fronteiras, acabar com o nacionalismo, transformar o mundo inteiro em uma grande prática. Veja bem que esse intento de Satanás já vem de longos tempos, já vem de milênios. Quando que ele tentou isso pela primeira vez? Na edificação da Torre de Babel. Na edificação da Torre de Babel, ele não queria apenas construir uma torre enorme com o intuito de tocar os céus. Ele não é tão burro assim, ele sabe que não tocaria os céus com essa edificação. Mas o propósito ali era unir o mundo e transformar o mundo numa única pátria, numa única nação, desobedecendo a ordem de Deus de povoar a terra, de se espalhar pela terra. E agora então, ele vem com esse intento de implantação da nova ordem mundial para cooperar com o governo do anticristo. E o terceiro aspecto que eu tenho falado aqui é o religioso. E nós sabemos que a própria Bíblia está dizendo aqui em Tessalonicenses que há um que o detém. E esse um que o detém é o cristianismo. Porque para que o anticristo tenha total liberdade, total poder, ele tem que retirar, tem que ser removido esse que o detém, que é os cristãos, os representantes de Cristo na face da terra. Então a Bíblia fala aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 6, que a igreja vai ser retirada. E quando a igreja for retirada, acabará a resistência e ele simplesmente se apresentará oficialmente, e nós precisamos estar atentos, porque esse grande reset mundial tem como meta fundamental preparar ainda mais o cenário. Esticar o tapete vermelho, né? Esticar o tapete vermelho para que entre em cena esse homem da iniquidade, para que entre em cena a operação do engano, a operação do erro. Logo, cabe a mim e a você entrar em oração, buscar uma
proximidade com Cristo, estarmos em comunhão, nos fundamentarmos nessa palavra, não é motivo para desespero, como eu li aqui no comentário, para pânico, porque a palavra de Deus não mente. Ela está dizendo aqui que ele só se manifestará até que aquele que o detém seja retirado, gente. Está claro aqui que está falando da igreja de Cristo, tá? E da ação do Espírito Santo através da igreja. Logo, eu e você não teremos que nos preocupar. Quem é que tem que se preocupar? Quem está mal com Deus, quem está afastado dos caminhos do Senhor, quem não quer saber de receber Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Portanto, cabe a mim e a você nessa reta final anunciar nos 4 cantos dessa terra: tudo já está preparado para o arrebatamento da igreja. E a maior prova de que tudo já está preparado para o arrebatamento são as ações comandadas pelo próprio Satanás a partir do inferno, com a influência dos demônios dos governos mundiais, meus irmãos. Está claro, está objetivo a intenção de Satanás. E se ele já está acelerando o cenário, se ele já está preparando tudo isso, é porque ele sabe que já está próximo também o arrebatamento da igreja. Agora, se o próprio diabo sabe que está próximo o arrebatamento da igreja, e ele já está preparando o cenário, por que eu e você vamos estar desapercebidos? Por que eu e você vamos estar desatentos? Veja bem que Deus está usando o próprio diabo para mostrar para mim e para você que a vinda dele, o arrebatamento está próximo. Ou seja, muitas vezes eu e você estamos questionando: será que ele vem mesmo? Será que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Enquanto nós estamos aqui no será, Satanás está trabalhando 24 horas por dia de maneira incansável e de maneira acelerada. Ele quer deixar tudo prontinho. É óbvio que ele sabe que enquanto nós como igreja estivermos aqui, é a maior evidência de que ele não tem poder de apresentar oficialmente para o planeta Terra o anticristo. Mas assim que formos retirados, ele já precisa estar com tudo preparado. E se ele já está preparando tudo, é que ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, tá? E ninguém será pego de surpresa. Ele tem as evidências, ele tem os sinais. O diabo conhece muito mais da Bíblia do que eu e do que você. Ele já viveu nos céus, ele já esteve ao lado de Deus, ele conhece as questões espirituais. Note esse detalhe: lá no Egito, quando ele percebeu que estava próximo a chegada do libertador de Israel, vocês se lembram o que ele fez lá dentro do Egito? Não se lembram? Eu vou refrescar a sua memória. Quando ele percebeu que estava terminando os 400 anos, que Deus disse que os descendentes de Abraão deveriam estar como escravos e servos numa terra estrangeira, e depois Deus levantaria um libertador, ele sabia que esse tempo era de 400 anos. Quando completou os 400 anos, sabe o que ele fez para tentar impedir a chegada do libertador de Israel? Ele usou o próprio faraó, que lançou o decreto matando todos os meninos que nasciam entre os hebreus. Para quê? Para impedir o nascimento do libertador de Israel. Então ele acredita na palavra. Ele acredita tanto que quando deu os 400 anos, ele lançou o decreto: mata todas as crianças do sexo masculino que nasceram entre os hebreus. Ele acredita tanto que quando Jesus também nasceu, sendo Messias, ele também tentou, não ficou de braços cruzados, ele também tentou impedir. E ele usou quem? Usou Herodes. E quando Herodes percebeu que foi enganado pelos magos, o que ele fez? Mate todas as crianças de 2 anos para baixo, para impedir o nascimento, né, e o avanço, né, que se vingue, para que cresça, para que implante, né, o governo do Messias aqui nessa terra. E foi dado aquele decreto matando todas as crianças de 2 anos para baixo no reinado de Herodes. Então vocês vejam bem que ele acompanha a Bíblia e ele sabe quando está próximo o acontecimento. Ele soube quando estava próximo o nascimento de Moisés, ele soube quando estava próximo ou quando nasceu o próprio Jesus. E se ele está preparando todo o cenário, é porque ele sabe que está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Só eu e você que das vezes estamos aqui vacilando, só eu e você que muitas vezes estamos questionando: será? Então, em nome de Jesus Cristo, é tempo de buscar a Deus, é tempo de enchermos as nossas lâmpadas com azeite do Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu vou trazer aqui, posteriormente, uma outra live, um estudo mais profundo dentro dessas questões aí dos aliens, dos ETs e dos envolvimentos desses seres com os governos da terra, para você ver o quanto está próximo a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja.
Então vamos nos preparar, vamos nos prevenir, porque já não nos resta mais tempo. E para quem ficar aí no governo do anticristo, saiba, pode haver salvação? Até pode haver salvação. Mas se hoje já não é fácil a salvação, imagina nesse período em que a ação do Espírito Santo não será tão intensa como hoje. Imagina nesse período onde a perseguição será acirrada, travada. No período da grande tribulação, haverá salvação. Mas a maioria dessa salvação se dará pagando com a própria vida, morrendo, sendo torturado, queimado, decapitado, assim como foi a igreja, primitiva na época dos apóstolos. Por que haverá salvação no período da grande tribulação? Por conta das duas testemunhas que a Bíblia fala que estarão pregando por 3 anos e meio ali. Se eles estarão pregando ali, estarão pregando para quê? Para que haja arrependimento, para que haja conversão. E essas duas testemunhas, nós já até falamos sobre eles aqui, que provavelmente seja Moisés e Elias, ou talvez Enoque, Um desses 3 aí serão esses 2 personagens, esses 2 profetas que estarão pregando por 3 anos e meio. E se eles estarão pregando é porque haverá salvação, conversão. Deus não enviaria esses 2 profetas para perder tempo durante 3 anos e meio, Então haverá salvação? Sim, haverá salvação, mas pagando com a própria vida. Haverá salvação? Sim, mas a duras penas. Então, não espere esse dia. Hoje é o dia aceitável. É hoje que Deus quer falar com você, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e antes que se implante o governo do anticristo, você seja retirado do meio, tá? Em nome de Jesus. Se prepare para essa live, logo eu volto falando de uma maneira mais detalhada, falando sobre esse envolvimento dos governos mundiais com os aliens. Esses ETs, entre aspas, Você sabe que são demônios. Aí eu quero falar um pouco também, muita gente me pergunta, essa indagação, inclusive eu vi aqui na live algumas pessoas falando também sobre isso, Eu vou falar aqui, respondendo muitos questionamentos que têm surgido aqui nesses últimos dias e uma curiosidade, que tem aguçado o interesse das pessoas em tentar descobrir quem será o anticristo ou quem é o anticristo. As pessoas têm muita preocupação com isso, nesse aspecto. Bom, no decorrer dos tempos, nós temos ouvido inúmeras pessoas que fazem questão de apontar o nome de quem é o anticristo. E muitas dessas pessoas aproveitam algumas situações, algumas ocorrências, algumas pessoas que entram em evidência na mídia mundial. Já ouvimos falar que o anticristo seria Barack Obama, já ouvimos falar que seria Macron, já ouvimos falar que seria o Papa, e assim, de tempos em tempos, surgem novos candidatos para ser o anticristo, Antes de eu prosseguir, antes de eu continuar, o like está muito baixo, gente. Me ajuda com o seu joinha, não é por vaidade, é uma ferramenta que a plataforma usa para dosar se o conteúdo é bom ou não. Se for bom, ela apresenta, o algoritmo vai apresentar para outras pessoas. Então fecha o chat, deixa o joinha para cima, me ajuda a evangelizar, assim você está plantando, semeando no reino dos céus. Compartilhe essa live depois que terminar, esse vídeo depois que terminar, e vamos continuar aqui com o nosso assunto. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Em que vai te edificar? Em que edifica? Que diferença faria na sua salvação, no teu relacionamento com Deus, se você descobrisse hoje o nome de quem é o anticristo, ou de quem será, ou de quem seria o anticristo? Faria alguma diferença na tua salvação? Faria alguma diferença na tua comunhão com Deus? Faria uma diferença no teu relacionamento com o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Eu creio que com certeza não faria diferença nenhuma, Faria diferença na tua salvação? Poderia alterar o projeto de Deus para a tua vida? Você descobrindo o nome dessa pessoa hoje? Então, posto isso aqui, eu gostaria de transmitir algo bastante interessante para você entender a respeito dessa questão do anticristo, tá? Da mesma forma que a palavra de Deus nos apresenta Deus como um Deus trino, um Deus que é
três em um? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Satanás, ele também tenta imitar essa trindade, tá? Porque ele sempre tentou ser igual a Deus. Vocês sabem que ele foi lançado dos altos céus porque ele tentou ser igual a Deus, tentou estar no mesmo patamar de Deus, tentou estar em pé de igualdade com Deus, tá? Isso a Bíblia nos narra lá em Ezequiel 28, né? Então o que acontece? Posto isso, que Satanás sempre tentou ser igual a Deus, sempre tentou ser adorado, não é diferente com essa questão da trindade. E a trindade satânica, ela é composta, lá em Apocalipse, pelo dragão, pelo falso profeta e pelo anticristo. Essa tríade, ela tipifica cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. O dragão, que é o próprio diabo, ele tipifica Deus. O falso profeta tipifica o Espírito Santo. E o anticristo tipifica o Filho, Cristo, Jesus, ok? Entendeu até aqui? Logo, o primeiro aspecto que seria interessante a gente entender, que o mais provável não é que o anticristo seja uma entidade ou uma pessoa do meio político. É mais provável que ele seja, ou que seja, né, do meio religioso eclesiástico. Porque qual a função do falso profeta? O Papa, perdão. A função do falso profeta assimila a atuação de João Batista quando Jesus esteve aqui. João Batista veio preparando o caminho, apontando e dizendo: olha, esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o Salvador, esse é o Cordeiro de Deus. Ele vem, como ele mesmo declara, preparando o caminho. E também não será diferente com o anticristo. Ele terá uma liderança eclesiástica, religiosa, que virá adiante, preparando o caminho, ou seja, preparando as massas para que estas aceitem ele, né, o anticristo, como o Cristo, como o Messias. Vocês estão entendendo? É mais provável que o Papa não seja o anticristo, mas sim um falso profeta. Ele é um fortíssimo candidato para ser o falso profeta, vindo preparando o caminho para o anticristo, mesmo porque o Papa já prega isso hoje, né? Ele já defende um governo único, ele já defende o globalismo, ele já defende a nova ordem mundial, ele já entregou, né, parte da Igreja Católica na mão do PCC, que é o Partido Comunista Chinês. Ele está defendendo essa ideia. Alguns tempos atrás, o Papa disse assim, que não teria problema nenhum em batizar um alienígena ou um extraterrestre. E vocês sabem que todas as vezes que eu falo aqui de alienígenas, como eu já disse, de extraterrestres, nós estamos falando de demônios, de entidades que são da esfera espiritual e que nos últimos tempos têm se manifestado de uma maneira mais intensa. Antigamente, essas entidades usavam-se do que a cultura da época conhecia. Então, eles apareciam para muitas pessoas como um saci, uma mula sem cabeça e coisas do gênero, né? Mas a tecnologia foi avançando. E hoje, como esses demônios se manifestam? Se materializam, né? Para até mesmo se relacionar com entidades governamentais e com lideranças mundiais. Eles vêm através de alienígenas, de extraterrestres. Não existem alienígenas vindas de outro planeta, gente. De Marte, de Vênus, ou seja lá o quê. Todas as vezes que você vê uma história de manifestação alienígena, nada mais é do que uma manifestação satânica. E todos nós sabemos que essas entidades já se relacionam com governos de potências mundiais. Você pode dar uma googada, dar uma pesquisada depois e fundamentar o que eu estou falando, tá? Fundamento o que eu estou falando. Dá uma googada depois. Isso são demônios de outras dimensões interagindo com seres humanos. E o Papa disse que não teria problema nenhum em batizar um alienígena. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, quando surgir alguém aí dizendo que é o Cristo, que é o Messias, eu estou pronto para defendê-lo e dizê-lo, né? Segue-me, segue-o a todos, esse é o Cristo, tá? Então ele é um fortíssimo candidato a ser
o falso profeta, não o anticristo, tá? Por quê? Porque o anticristo, ele assumirá uma posição política, a liderança mundial no governo da terra, que estará aqui no período da grande tribulação. Então, meus irmãos, como um líder político, ele precisa que alguém lhe prepare o caminho, para que ele tenha então uma aceitação mediante todos os moradores da terra. Vocês estão entendendo isso? Então o Papa já está fazendo muito bem este papel. E o anticristo, ele será uma pessoa muito, muito eloquente, será uma pessoa que terá uma oratória, uma retórica invejável como se nunca viu antes. Será alguém muito sedutor, tá? Muito sedutor. Já teve vários anticristos, vários. Porém, nós estamos falando do anticristo que estará atuando aqui totalmente possuído pelo próprio Satanás nesse período dos 7 anos da grande tribulação, ok? Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para você que anda muito preocupado em saber o nome de quem é essa pessoa. Saiba você que o próprio diabo não sabe ainda, com certeza, com precisão, quem será essa pessoa. Mas como isso, pastor Giovanni? Porque o anticristo, meus irmãos, ele será um homem de carne e osso. É lógico que totalmente possuído pela ação satânica, tá? Totalmente capacitado, tá? Ungido pelo próprio espírito de Lúcifer. Ele atuará debaixo do poder satânico. Ele atuará debaixo de uma atuação demoníaca. Além da capacidade técnica, né? Com a oratória, com a palavra, com o conhecimento, poder cognitivo que ele terá, ele também vai atuar com atuação satânica na sua vida, quase que possuído pelo próprio Satanás. Então será um homem normal acima de tudo. E como ninguém sabe o dia de amanhã, qualquer pessoa na face dessa terra que está vivo hoje, amanhã ele pode estar morto. Então o Satanás, ele sabe disso. E eu, já participante de um seminário com o ex-satanista, eu recebi uma informação bastante interessante. E ele disse assim que no meio do satanismo, na alta cúpula da magia negra, aqueles que estão envolvidos mesmo com o inferno, naquela pirâmide global, aonde lá em cima tem aquele olho que tudo vê, e ali também tipifica o próprio Satanás, que está no topo daquela pirâmide, ali na base da pirâmide, o povo, a população comum. Ele diz assim que abaixo de Satanás, na hierarquia daquela pirâmide, eles têm como se fosse uma reserva de 9 homens poderosíssimos, 9 homens que estão na obscuridade, são homens que não fazem questão de estarem na mídia, de serem conhecidos, são pessoas ocultas, sabe, eminências pardas, não é vista, não é conhecida pela massa, pelos gados, são pessoas que não fazem questão nenhuma de ter vaidade de ser conhecido pelas mídias. Então entenda uma coisa, o mais provável é que o anticristo não seja uma pessoa tão conhecida das pessoas comuns. O anticristo, ele não tem essa vaidade, ele sabe para que ele está sendo preparado. Então o anticristo, ele será uma pessoa que ele terá um poder já muito grande, mas que não é conhecido pela massa humana. E então dizem, né, os satanistas, que eles têm 9 homens que são prováveis candidatos a anticristo. E são pessoas que têm influência global. Pessoas que tiram e colocam governos de países e nações. São pessoas que interferem nas eleições. Por exemplo, esses 9 homens que estão lá em cima, eles que interferiram nas eleições dos Estados Unidos, eles que vão interferir nas eleições do Brasil, eles que interferem nas eleições de todos os países do mundo. Eles tiram e colocam os governos. São homens poderosíssimos que têm domínio sobre as finanças. As finanças estão na mão desses homens. Tem pessoas que pensam que as finanças, que o dinheiro, está na mão dos governos. Está na mão dos países. Não está na mão dos governos, nem na mão dos países. O dinheiro, o capital, está na mão
desses grandes homens que estão escondidos, que estão ocultos. É eles quem emprestam dinheiros para os governos. Você sabia que todos os governos da terra estão endividados e devem para esses caras? Devem para essas pessoas que estão lá no topo, que estão na cúpula, os que tiram e colocam governos? Portanto, meus irmãos, entenda isso. O anticristo, que será o anticristo, ele está bem guardado, bem oculto, bem reservado, e quando ele simplesmente souber que chegou o seu momento, será indicado por Satanás, e ele então pode ser qualquer um desses 9. Por que Satanás tem esse grupo? Porque como Satanás sabe que qualquer humano, a sua vida está nas mãos de Deus, essa pessoa pode morrer a qualquer momento, a qualquer instante, e ele não sabe quando ele terá a autorização da parte de Deus para implantar o seu governo aqui na terra. Então ele tem que ter essas pessoas aí, né, como se fosse reservas, tá? Então se um morre, tem o outro. Se morreu o outro, já tem outro. Então é colocado, é sempre mantido 9 homens lá no topo dessa pirâmide, que são provavelmente um desses 9 que será então o anticristo. Então você pode ter certeza que não são pessoas conhecidas pela massa humana, são pessoas que têm um grande poder sobre os governos, porém não são conhecidos pela maioria da raça humana. Vocês estão entendendo isso aqui? Então por que ocorre isso? Porque Satanás, ele sabe que se ele tiver que implantar o governo amanhã, ele tem que ter essa pessoa pronta, preparada, capacitada para isso. E ele sabe que a vida de todos esses 9 homens também está na mão de Deus, que qualquer um deles pode morrer a qualquer hora, a qualquer instante e a qualquer momento. E Satanás, que não é bobo nem nada, ele já atua com toda essa sabedoria. Por isso a Bíblia nos diz que devemos estar preparados contra as astúcias ciladas do diabo. Ele é astuto, ele é perspicaz, e ele sabe como agir, ele sabe, né, e ele tem toda uma organização. E eu quero te dizer que você não tem que se preocupar em saber quem é o anticristo, porque isso não vai alterar nada na tua salvação, isso não vai alterar em nada. A única coisa que é importante é que a vinda de Jesus está muito perto, o arrebatamento da igreja está muito perto. E a única coisa que nos interessa saber é que está muito próximo mesmo do anticristo assumir esse governo, que está muito perto mesmo de Satanás dominar toda essa terra, porque a Bíblia já dizia, o mundo jaz do maligno. Então eu sabendo que está muito próximo a vinda de Jesus, que está muito próximo ao arrebatamento da igreja, é suficiente, é fundamental. E aqui nessa plataforma também, eu não vou me aprofundar tanto em detalhes teológicos, porque a minha proposta aqui é transmitir uma mensagem de edificação, de salvação do Evangelho, sem entrar em questões doutrinárias que não interferem na salvação. Por isso eu já disse aqui em outras mensagens, eu sou pré-tribulacionista, mas tenho amigos que são mesotribulacionistas, pós-tribulacionista. Agora uma coisa é certa, antitribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, seja qual for a doutrina que você defende, não interfere em nada na tua salvação. Uma coisa é certa, você sendo pós, meso ou anti, você tem que estar preparado hoje para a volta de Jesus. Tem que estar preparado agora para o arrebatamento da igreja, ok? Outra coisa que eu também não vou entrar aqui em questão nessa plataforma, no meu canal, é a questão de predestinação e eleição, como eu vi aqui nos comentários. Existem alguns amigos que eu tenho que são calvinistas. Eu sou arminianista, ou seja, eu sou a favor da doutrina de Armínio, né? Eu defendo a eleição, mas também seja a tua forma de pensar, eleição ou predestinação, todos nós que são da eleição ou os que são da predestinação, devemos estar preparados hoje para a volta de Jesus. E também não interfere na nossa salvação. Mas outra questão doutrinária também, que eu não vou entrar aqui em questão, existem pessoas que ficam incomodadas quando eu entro aqui no canal e me veem pessoas me chamando de pastor. Ah, onde já se vê uma coisa dessa? Chamar um homem de pastor. Pastor é só um, o bom pastor, né? Os pastores do Salmo 23. Ah, não é certo chamar de pastor. Não tem problema, meu querido. Se você quiser me chamar de Giovanni, de Geu, não tem problema nenhum. Eu não tenho essa vaidade com o título, não. O meu negócio é anunciar o Evangelho, meu querido. E se você entra aqui, você gosta de falar que é o apóstolo, ou bispo, ou ancião, ou irmão, ou Giovanni, não tem problema nenhum.
não cabe também a nós ficar lutando aqui nessa plataforma se pode ou não chamar de pastor, se pode ou não chamar de apóstolo, se deve se chamar de ancião, seja o que for. Não vai interferir na minha e na sua salvação. Se você chama de ancião, amém, Deus te abençoe, eu te respeito. Se algumas pessoas nos chamam de pastor, amém, Deus abençoe, deixa chamar de pastor. E se você quiser me chamar de Giovanni ou de Geu, não tem problema nenhum. Importa que eu diminua e que ele cresça. O meu negócio aqui é o nome de Jesus, não é o meu nome, não é o meu título, tá? A minha denominação, né, me reconhece como pastor. Mas se você não reconhece, não tem problema nenhum. O meu propósito aqui é anunciar o evangelho. Também não me importa se seja a paz do Senhor Jesus, se seja a paz de Deus, graça e paz, seja qual for a forma que você me saudar, eu também vou te responder, vou te saudar com a paz de Deus, com a paz do Senhor Jesus, com a graça e paz, com a paz, não tem problema. Então não vamos entrar aqui nessa plataforma para ficar com essas picuinhas de questões doutrinárias ou de costumes que não interferem na salvação, amém? Vamos ter a maturidade para usar essa plataforma para defender ideias, né? Para defender doutrinas que estão principalmente ligadas com a nossa salvação, que interferem na nossa salvação. Amém, meus irmãos? E em nome de Jesus Cristo, compartilhe essa live, tá? Divulga essa mensagem, deixa o like aí, tá? E fique tranquilo que eu vou falar aqui da pinceladinha mais para frente, do tio Bill. Vou falar aqui dos homens que estão trabalhando a todo vapor para implantar a nova ordem mundial, né? Tenho também notícias quentíssimas de como o mundo está próximo de uma grande guerra. Vocês estão vendo as notícias aí, né? Eu tenho informações de como o dragão já está com seus grandes navios espalhados por todos os cantos do mundo, inclusive próximo aqui da América Latina, ali na costa oceânica do Peru, do Chile, né? Está infestado ali de navios do dragão vermelho. Outra coisa, os nossos irmãos aqui da Venezuela, a Venezuela foi dominada por pessoas, né? Por soldados do exército do dragão chinês, do exército russo. Então, o mundo está em ebulição. Tenho notícias quentíssimas, tá? Nos acompanha aqui, porque nos próximos dias eu vou estar trazendo aqui coisas quentíssimas, e isso é tudo para nossa edificação, não é para trazer pânico não é para trazer terror não. Por quê? Porque nós que servimos a Deus, estamos aqui embasados na palavra, nós entendemos o quê? Que tudo que está acontecendo é para nos causar alegria. Então vamos abrir nossa boca e dizer, ó, fica tranquilo, porque isso está escrito que já ia acontecer. Cabe a nós dizer o quê? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Mas não se esqueça de deixar o joinha aqui antes de sair, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.